Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: a raiz da decadência da Igreja. A perda do primeiro amor. Meta de hoje: leitura das páginas 46 a 49. Os velhos conceitos são empecilhos para a obra de Deus. A partir da casa de Cornélio, nós gentios fomos introduzidos na igreja. Isso tornou-se possível porque o evangelho não é privilégio apenas dos judeus, mas de todas as nações, conforme a instrução de Jesus antes de sua ascensão. Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Ali, com a autoridade que lhe fora conferida, ele ordenou que pregasse o evangelho a todas as pessoas. Essa é nossa missão. Como vimos, Pedro era porta-voz da palavra profética para judeus e gentios, porém o forte conceito das práticas judaicas impediu que Deus continuasse a usá-lo fora do ambiente da casa de Israel. Esse conceito estava tão arraigado em Pedro que ele simplesmente se negou a obedecer a uma ordem direta de Deus. Isso é inacreditável. Quando foi enviado para pregar o evangelho aos gentios, Pedro replicou: "De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda." Atos 10, 14. Nesse momento o Senhor lhe deu 3 oportunidades para que mudasse de ideia, mas em vez de obedecer com simplicidade, Pedro se manteve firme em seu conceito. Na casa de Cornélio, ele conseguiu abrir a porta do evangelho aos gentios, mas não foi adiante. Além do forte conceito que carregava, havia também uma grande pressão dos judaizantes que o recriminavam por ter entrado na casa de um gentio. Atos capítulo 11, versículos do 1 ao 3. Assim Pedro não suportou a pressão. Por esse motivo, em Antioquia, Paulo repreendeu publicamente. Gálatas capítulo 2, versículos do 11 ao 12. Essa é uma lição para nós. Tomemos cuidado a fim de que nossos velhos conceitos não nos impeçam de cumprir a incumbência que o Senhor nos deu. Como na experiência de Pedro, além de conceitos, há também a pressão do mundo religioso que pode tornar-nos inúteis na obra de Deus. Vemos, portanto, que Pedro pecou na missão de levar o evangelho aos gentios por causa das restrições impostas por seus próprios conceitos e porque implicava muita pressão, dificuldade e sofrimento. Ele abriu a porta do reino aos gentios, mas para dar continuidade a essa jornada. Deus chamou Paulo no caminho de Damasco. Atos capítulo 9, versículos do 1 ao 14. Nessa viagem ele se converteu ao Senhor e posteriormente foi separado para ser o apóstolo dos gentios. Como o Senhor disse a Ananias, Paulo levou o evangelho aos judeus, aos gentios e aos reis em meio a provações e sofrimentos. Versículo 15. Após a morte de Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Atos 8:1. E os cristãos judeus se espalharam por todas as cidades, inclusive pelo mundo gentil. Dessa forma, o evangelho se espalhou rapidamente. Os judeus que foram para Fenícia, Chipre e Antioquia anunciavam o evangelho apenas aos judeus residentes ali. Porém, alguns pregaram para os gentios de Antioquia e para os gregos, e muitos creram no Senhor. Atos capítulo 11, versículos 19 ao 21. Barnabé foi enviado para cuidar desses irmãos e buscou Paulo em Tarso para auxiliá-lo nessa tarefa. Deus é quem escolhe seu porta-voz. Depois de um ano servindo em Antioquia, Paulo foi designado pelo Espírito Santo porta-voz do Evangelho da Incircuncisão. Atos capítulo 13, versículos do 2 ao 3. Ele foi constituído ministro da dispensação da graça, conforme disse, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim confiada, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios capítulo 3, versículos do 7 ao 8. Paulo não se candidatou nem foi designado por homens. Ele se tornou apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Isso prova que ninguém faz política na igreja para designar algum irmão como autoridade sobre os demais. Não é assim que funciona. Quem manda na igreja é a cabeça, isto é, a autoridade. É Cristo. Da mesma forma, hoje Deus escolhe o canal para revelar a palavra de Cristo e produzir fé no coração das pessoas, conforme lemos. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28.
Nesse contexto, Paulo de Mileto havia chamado os presbíteros da igreja em Éfeso. Aqui fica claro que não foi Paulo que estabeleceu os presbíteros, e sim o Espírito Santo. Paulo foi apenas um canal. Não adianta o homem colocar alguém em um cargo que o Espírito não tenha confirmado. Isso não existe. Não se distribui funções na igreja sem a orientação do Espírito. Em Romanos, Paulo disse que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Veja que a palavra é de Cristo. Então Cristo falava por meio de Paulo. Semelhantemente, em nossos dias, ele ainda fala por intermédio de seus apóstolos e profetas. Por isso devemos acolher essa palavra, assim como os tessalonicenses acolheram a palavra que saía da boca de Paulo. 1 Tessalonicenses 2:13. Graças ao Senhor, muitas igrejas foram levantadas pelo ministério deste apóstolo. Por meio dele, o evangelho espalhou por toda a Europa. A palavra que Paulo pregava executava a obra de Deus. Infelizmente, ele enfrentou a concorrência dos judeus que buscavam seguidores, pregando o que o apóstolo chamou de outro evangelho. Gálatas 1:6. Isso distraiu as igrejas e fez com que surgissem lobos vorazes que não pouparam o rebanho. Atos 20:29. Vemos assim que Deus fala a palavra profética, uma palavra de direção para seu povo, mas Satanás usa a ambição do homem para atrair seguidores para si. Mesmo no tempo de Paulo, havia muitas distrações, motivo pelo qual ele preveniu as igrejas contra falsos ensinamentos antes de encerrar seu ministério.